Então, voltando aqui no sistema linfático, né? Então, a gente tem aqui os grupos linfonodais. Vou começar aqui de cima. Ducto direito, ducto linfático esquerdo, que é o ducto torácico mesmo. Linfonodos axilares, aqui na frente do cotovelo, cubitais. Cisterna do quilo aqui no meio. Aqui os linfonodos lombares e pélvicos. Aqui os inguinais da virilha, a parte interna da coxa e bem aqui na frente anterior, né, na parte ali da calcinha, linfonodos inguinais. E atrás do joelho, os poplíteos. Então, a linfa, que é esse líquido que passa dentro do capilar linfático. A linfa é um líquido viscoso e transparente, levemente amarelado ou rosado, que é formado a partir de líquido intersticial. Quando o sangue passa pelos vasos capilares, uma fração desse líquido e de seus componentes escapa pelas paredes porosas e vai para o interstício, que é essa região entre os tecidos. Após o líquido intersticial passar para dentro dos capilares linfáticos, ela recebe a denominação de linfa. Tudo que a gente já falou. Tá? Então, do sangue passa para as células, nutriu essas células, esse líquido pós, né, essa nutrição, esses metabólitos, eletrólitos saem das células, uma parte vai para o capilar sanguíneo e volta para a corrente sanguínea, vai lá para o pulmão para oxigenar, e a outra parte vai para dentro do capilar linfático. Entrou dentro do capilar linfático, mudou de nome, virou linfa. E o que vem a ser o edema? Quando esse sistema circulatório linfático, esse circulatório sanguíneo, tá? Faltou ali. Ou o circulatório linfático, ele não consegue carregar esse líquido corretamente, o corpo fica sobrecarregado por esse excesso de líquido, né? E esse líquido intersticial vai formar o edema, o inchaço, que causa muitas vezes sensação de peso nas pernas, aparecimento da FEG, né? E no caso nosso aqui da aula, o líquido, né, do pós-operatório, aquele excesso. Então, as vias linfáticas, elas são compostas de capilares, vasos e troncos linfáticos. Começam no tecido intersticial, por uma rede de capilar que se encontra na proximidade dos capilares sanguíneos. Os capilares linfáticos, eles vão se unificando, formando os vasos linfáticos, que percorrem um ou mais gânglios linfáticos antes de se reunirem nos troncos linfáticos. Então, eles começam menorzinhos e vão se reunindo lá nos troncos linfáticos, que são aqueles ductos. O ponto final dessas vias linfáticas é o ângulo venoso, onde os troncos linfáticos, os ductos, despejam a linfa para dentro da circulação venosa, que é aqui, né? Bem na clavícula ali, que é a junção. Então, ó, o ângulo venoso, ó, ele é a junção aqui, ó, da veia jugular com a subclave, tá? Então, faz essa junção, ó, direito com esquerdo, tá vendo? Bem na clavícula, a gente tem esse ângulo venoso. E os ductos que eu estava falando é o ducto direito e o ducto esquerdo, que na verdade é o ducto torácico. Esse ducto esquerdo é o ducto torácico. Então, a gente tem aqui nesse bonequinho, tá bem fácil de visualizar. O ducto direito, ele drena membro superior direito, hemitórax direito, pescoço, hemipescoço direito e hemiface direita. Face, cabeça, tudo, né? E o ducto torácico, que é o lado esquerdo, que é o grandão, ele drena o resto do corpo, tá? Então, os dois membros inferiores, abdômen inferior, corpo esquerdo, braço esquerdo, pescoço e face e cabeça, lado esquerdo. Então, o ducto direito e o ducto torácico, tá? A diferença é esse o nome, né? O torácico, que é o grandão, que é do lado esquerdo. Então, começou a poder penetrar ali no tecido. Qual que é a primeira estrutura do sistema linfático?
os capilares. Que lembra que eu mostrei aquelas ramozinhos ali? Deixa eu só voltar aqui para vocês poderem entender o que eu estou falando. Esses ramos aqui, ó. Aqui, ó. Acho que na outra foto está até melhor. Ó. Esses ramozinhos aqui, ó, são os capilares. Vocês têm que visualizar isso. Começa pelo capilar, que é o menorzinho, daí vai para os pré-coletores, os coletores, chega nos linfonodos, chega nos troncos, que é o esquerdo, o torácico, né, que é o lado esquerdo, e o direito, daí ângulo venoso, tá? É nessa hora. Nessa ordem de tamanho, vamos dizer assim. Então, a primeira via são os capilares. Então, cerca de 70% dos capilares estão localizados logo abaixo da pele. Né? Eles são as primeiras estruturas do sistema linfático, onde aquele líquido intersticial é absorvido, né, para ser a linfa. Então, aqui está as células, aquele líquido intersticial, ó, entra dentro dos capilares linfáticos. Eles possuem válvulas semelhantes a um rosário, onde desempenham um papel importante na manutenção do fluxo unidirecional da linfa, impedindo assim esse refluxo, já falamos. Então, agora eu estou falando do vaso, gente, perdão. Então, capilar pequenininho e continua. Vai continuando, né? Vai ficando uma estrutura um pouco... Era bem fininho, vai ficando uma estrutura um pouquinho maior. Então, agora já eu estou mudando, né, de nome. É o mesmo caninho, só que ele está mudando de nome. Então, virou o quê? Maior, né? Virou o pré-coletor. O pré-coletor é de menor calibre, então tá indo dos capilares, vai para os coletores, para os pré-coletores. E o caminho da linfa continua. E continua e vai aumentando o calibre. E virou o quê? Coletores. Então, capilar, capta a linfa, pré-coletor e pré-capilar e pré-coletores. Começa aquela linfa a ser enviada, né? E daí virou coletores. Os coletores vão levar esse líquido até os linfonodos. Então, aqui que falou, né, que parece um rosário, é só para mostrar essa aparência aqui dele, tá? Então, vai chegar lá nos linfonodos. Só que antes eu quero falar da cisterna do quilo. Lembra a cisterna do quilo, aquela bolsinha bem ali no meio do abdômen? É uma bolsa no abdômen por onde fluem a linfa de 3 vasos linfáticos. Do tronco intestinal, do tronco lombar, o esquerdo, e do tronco lombar direito. Formam o início do sistema linfático principal. O ducto torácico, que transporta a linfa, e o quilo do abdômen até a junção da veia subclave esquerda, com as veias jugulares internas, que é lá o ângulo venoso. Então, a cisterna do quilo, ela recebe produtos de digestão de lipídios do intestino, é o maior tronco de drenagem de vasos linfáticos do corpo. A cisterna do quilo situa-se entre a artéria, a aorta abdominal e a coluna vertebral. Posterior, ela está a aorta abdominal sobre o eixo anterior dos corpos da primeira e segunda vértebras lombares. Então, ele está ali entre L1 e L2. Então, ó, é essa bolsinha aqui, ó. Então, a cisterna do quilo é um tronco linfático, tá? Que vai receber, ó, tronco lombar direito, tronco lombar esquerdo. Ó, opa. Tronco lombar direito, tronco lombar esquerdo e tronco intestinal e o intestino. Juntou tudo, ficou ali no meio a cisterna do quilo. E os outros troncos linfáticos, né? A gente tem o quê? Os ductos. Então, o ducto linfático direito e o ducto torácico. O ducto torácico, ele dirige-se para o pescoço. Pouco antes dele desembocar no ângulo venoso esquerdo, na junção da veia subclave esquerda com a veia jugular interna esquerda,
ele recebe essa linfa do ducto esquerdo. Portanto, o ducto torácico recebe a linfa da metade, a gente já mostrou ali na fotinho, né? Na metade do corpo e dos membros inferiores inteiros. Formando, esse ducto esquerdo é formado pela união do tronco jugular esquerdo e do tronco subclávio esquerdo. Ali aqui ó, do ângulo venoso. Mas aquela fotinha que divide o bonequinho, eu acho que é mais fácil da gente visualizar. Ó, essa foto é bem legal porque tem todos os órgãos, ó. Tem as amígdalas, tem aqui, ó, o timo, o ducto, né, o torácico, que é esse grandão, o ducto direito, né, e o esquerdo, que é o ducto torácico, que é o grandão. Aqui a cisterna do quilo no meio, os linfonodos inguinais, os linfonodos pélvicos e lombares, os linfonodos poplíteos, e se baseia nessa fotinha, ó, que divide, né, a linfa, o direito e o torácico, que é o lado esquerdo, que drena tudo. Então, aqui só está dizendo isso, ó, que desemboca no ângulo venoso, que é a subclave, mais a veia jugular, tá? Interna. Então, o torácico é o lado esquerdo e o direito. Já expliquei isso. Trouxe essa foto para depois, se vocês quiserem estudar mais. Os linfonodos, eles também são chamados do quê? De gânglios linfáticos ou nódulos linfáticos. Igual parece, a nomenclatura agora está mudando, né? Vocês vão ver muito ainda gânglio linfático, mas a gente hoje está optando por chamar de linfonodos. Então, são estruturas ovais, situadas entre os vasos linfáticos, trazendo essa linfa e seus componentes com a finalidade de filtrar essa linfa. Ele se dispõe ao longo dos vasos do sistema linfático e seu tamanho varia uns dos outros, entre o tamanho de uma ervilha, menos de meio centímetro, ao feijão branco, cerca de 2 centímetros. No corpo humano existem cerca de 600 e 700 linfonodos, tá? E eles estão isolados, né, uma bolinha só, ou eles estão reunidos, que a gente chama de grupo linfonodal, tanto mais na superfície como na profundidade. Pensando ali num pélvico, num lombar, ele está mais profundo. Pensando aqui nos cubitais, por exemplo, aqui na frente, né, do cotovelo, ele está mais superficial. Então, por isso que eu faço ali a drenagem superficial, porque o linfonodo, né, 70% lá daqueles capilares linfáticos estão mais na superfície. Aqui eu trouxe também uma foto, né, da estrutura do linfonodo, tá? Deixa eu ver aqui. Então, ó, o que é importante vocês saberem? Então, aqui, esse linfonodo está sendo cortado assim, né? Então, os vasos linfáticos que chegam, né, são os aferentes, ó. Entrou dentro do linfonodo, filtrou a linfa, tal, e daí ele vai sair. E os que saem são os eferentes, tá? Então, os que entram são os aferentes. Então, ó, na parte convexa, chegam os vasos linfáticos aferentes. E daí, na parte côncava, saem os eferentes. Porque daí entra, filtra e continua, né? A linfa continua. Então, gente, aqui é para iniciar a drenagem em si. Então, a gente faz liberação desses principais linfonodos, né? Na verdade, aqui o ducto torácico e a cisterna do quilo, eles são troncos linfáticos, né? E o ângulo venoso também não chega a ser linfonodo, mas eu coloquei aqui do mesmo jeito, porque é exatamente essa ordem que a gente inicia a drenagem. Então, a gente faz a liberação da cisterna do quilo, eu geralmente começo pela cisterna do quilo, pelos ductos torácicos, né, ali no meio, aqui no meio do tórax, o ângulo venoso, que é o supra e o infraclavicular, o cervical, o pescoço, os axilares, os cubitais,
parte anterior aqui do cotovelo, os ossos do carpo, também tem linfonodos, os inguinais, virilha, atrás do joelho, fossa poplítea, e os maléolos, aqueles ossinhos nas laterais dos pés. Então, aqui estão os grupos linfonodais. Aqui, pensando numa face, né? Num pós-operatório ali de face. Os parotídeos, tá? Ou pré-auriculares. Os cervicais, axilares, axila, cubital. Aqui, ó, cisterna do quilo, inguinal. Tá? E aqui tá mostrando aqui todos, ó. E tá vendo essa bolinha verdinha? Isso aqui é um gânglio linfático. Dentro da nossa linfa, então, possuem o quê? Células de defesa. Então, essas células de defesa, elas vão melhorar o que? A nossa imunidade. Então, a gente tem três principais células. Os leucócitos, os linfócitos e os macrófilos. Na aula convencional eu explico cada um, mas agora aqui eu só trouxe para vocês, né? Por causa que é o resumex, assim, de tudo que eu dou em uma aula. Etiologia do edema. Então, a causa do edema. Então, esse edema, ele pode ocorrer pelo aumento da pressão osmótica intersticial, que promove a reabsorção dos líquidos excedentes no interstício, os restos celulares, né, do metabolismo, proteínas e toxinas, que vão ser filtradas e devolvidas para o sistema sanguíneo e eliminadas através dos vias excretores. Isso tudo a gente já sabe. Então, esse aumento dessa pressão osmótica intersticial é uma das causas do edema. A diminuição da pressão oncótica do plasma, que é a perda de proteínas na urina. Então, isso é uma coisa que ocorre bastante. Pacientes que drena e não sabe o que está acontecendo e continua edemaciado, porque ele está perdendo proteínas na urina, por causa dessa diminuição da pressão oncótica do plasma, deixar aquela proteína lá dentro, não perder. O aumento da permeabilidade capilar pode ser causado por queimaduras ou infecções. Então, no caso do paciente queimado, ocorre esse aumento dessa permeabilidade capilar. O bloqueio da captação e do retorno linfático. Então, por algum motivo, ou por uma ausência congênita, ou por uma disfunção dos linfonodos após um câncer e traumatismos, ocorre um bloqueio dessa captação e do retorno linfático. Um aumento da pressão capilar, pressão venosa elevada, retenção renal e diminuição da resistência arteriolar. Então, ocorre esse aumento da pressão, né, dos capilares, fazendo o quê? Acontecendo uma retenção renal, então o rim acaba retendo, né? Em vez de você eliminar, você fica retendo esse líquido e forma o edema. Então, aqui está mostrando, né, essas variações de pressão, ó. Então, esse líquido que está saindo aqui da artéria, pressão hidrostática, entra lá, e aqui a pressão de líquido intersticial elevada, né, acaba colocando, né, essa, vamos dizer assim, essa troca, né, entre o capilar sanguíneo e o capilar linfático. Aqui é a mesma coisa, ó, o capilar aqui é o sanguíneo, ó, a pressão do sangue com a pressão osmótica e com o fluxo de água, tá? Então, essa troca, né, essa aumento da pressão e diminuição, aumento da pressão osmótica, diminuição do fluxo da água e essa, né, com essa pressão do sangue faz com que esse líquido fique dentro do interstício, não seja drenado. E para ele retornar, né, para o capilar, essa pressão osmótica tem que estar mais equilibrada com essa pressão sanguínea. Tá vendo que a pressão sanguínea aqui está sendo menor, aqui está sendo maior, tá? E esse fluxo, ó, ele tá entrando dentro do capilar, não saindo. Quando ele está saindo, esse líquido está aqui fora. Então, a gente precisa que ele entre dentro para poder ser drenado, né? E a gente tem algumas patologias do sistema linfático. Então, a gente tem o linfedema, né? Essa foto aqui é o linfedema de membro superior,
de uma paciente pós-mastectomia, foi retirada, então, né, foi após um câncer de mama, foi retirada ali uma das mamas e acabou sendo feita ressecção do linfonodo axilar. No caso dela, foi, né, dessa aqui foi o direito, ocorrendo um linfonodo no braço direito, e dessa aqui foi o esquerdo, ocorrendo o linfonodo no braço esquerdo. E os linfoedemas em membros inferiores, também por uma restrição, por alguma coisa, ali no linfonodo, né, do lado correspondente ao edema. E a gente tem também o lipedema, que é uma disfunção hereditária crônica da distribuição de gorduras das coxas nas pernas e no quadril. Os sinais para detecção de lipedema, em resumo, é o sinal de Stimmer negativo, inchaços simétricos, dor ao toque e à pressão, dor descrita como deflagrante, frequentemente ninhos de teleangiectasias, que são aqueles microvasinhos, né? Tendências para hematomas e predisposição familiar. Pele suave com nódulos e covas típicas. Então, o que é esse sinal de Stimmer? O linfedema, esse aqui, quando eu tento pegar lá nessa ponta aqui, ó, do pé do hálux, eu tento fazer isso aqui, ó, cadê o vídeo? Ó, isso aqui, palpar mesmo, eu não consigo. Então, eu faço assim, ó, eu tento pegar, ó, e não consigo pegar. É um linfedema. Quando eu consigo palpar, porque ali tem gordura associada junto com o edema, é o lipedema. E o lipedema é bilateral, nas duas pernas. Tá? Olha lá, o lipedema. É nas duas pernas, tá? E o linfedema é unilateral, tá? Então, para vocês terem essa diferença, que às vezes você pega a pessoa, ela tá inchada, vai colocar na lista lá, na ficha de anamnese, ela tem linfedema. Não, às vezes ela tem lipedema, tá? E o sinal de Stimmer é isso que eu acabei de falar, né? A gente faz essa prega da pele, tá? Se você não consegue pegar, é Stimmer positivo, tá? Que é, no caso, para reconhecer linfedema. Então, esse sinal de Stimmer é para reconhecer o linfedema. Os efeitos, gente, sistêmicos da drenagem. Então, a gente tem o efeito neural, que ocorre uma ação sedante e analgésica sobre as estruturas tratadas, devido à ativação do sistema nervoso autônomo parasimpático, fazendo efeito vagotônico, né, o nervo vago. Então, faz o quê? Essa ação sedante, né? O efeito muscular, pelo relaxamento das fibras musculares estriadas e lisas, auxiliando, por exemplo, no tratamento de prisão de ventre. Por quê? O efeito muscular, ele vai ter dois, né? Tanto nas fibras musculares estriadas, que é o tecido que faz a contração, às vezes o paciente está com dor aqui no trapézio, tá? Porque fez um esforço. Então, ele acaba fazendo esse relaxamento, e ele faz o relaxamento também da musculatura lisa, que é, por exemplo, ali o intestino, né? O útero. Então, por isso que a drenagem é boa, né, para prisão de ventre, porque daí faz o relaxamento, a pessoa consegue evacuar. E também quando está com TPM, está com a cólica ali, né, menstrual, faz essa drenagem e consegue relaxar esse útero, né, por causa desse efeito muscular, tá, nas fibras musculares. Efeito defensivo, o sistema, né, imunológico, tem as células que eu já falei, os linfócitos, macrófagos, né, e leucócitos. Então, esse estímulo dessas células, né, faz o sistema imunológico melhorar. E tem também o sistema defensivo humoral, que faz parte o quê? A produção de anticorpos para combater as nossas patologias.
Então, o sistema linfático atua nesse efeito defensivo do corpo. E o efeito drenante, que é o que a gente mais conhece, né? Que é essa entrada e saída desses líquidos no meio intersticial, melhorando, né, essa pressão e aumentando a diurese, que é aumento do quê? Desse xixi, aumento da diurese. As contraindicações da drenagem. Então, neoplasia. Professora, Então, só um pouquinho. Eu não entendi ali só o efeito neural, eu não entendi. porque ele age no sistema nervoso autônomo. Como a pressão é leve, é rítmica e lenta, você fica fazendo. Quando você faz esse toque na pele, lento, ritmo, né, e contínuo, essas terminações nervosas da pele levam o estímulo para o sistema nervoso central autônomo e tem o simpático e o parasimpático. O simpático é fuga, é quando você precisa estar ativa. E o parasimpático é o relaxamento, é quando você vai fazer a digestão de um alimento, entendeu? Então, Ah, tá. a No caso, drenagem, efeito relaxante. É isso. esse é um Não. efeito relaxante. Uhum. Mas, Ah, né? tá. Achei que tinha um outro efeito fora isso. No Não, caso neural. é isso. Tá. Você vai ativar, na verdade, o sistema nervoso autônomo parasimpático. Tem várias funções do parasimpático, né? Mas, assim, resumindo, é esse efeito relaxante mesmo. Sedante, analgésico, ó, tá vendo aqui, ó, efeito sedante, analgésico. Então, o que é analgésico? Para dor. Sedante, para acalmar. Por isso que quando se termina de fazer uma drenagem, você vai medir até a pressão da pessoa, a pressão já baixou, porque fez esse relaxamento. A pessoa já sai da maca ali sonolenta, porque faz esse efeito sedante, analgésico, entendeu? Tá, entendi. Por causa da ativação do sistema nervoso autônomo parasimpático, não é o simpático, é o parasimpático. E as contraindicações da drenagem? Então, fica essa dúvida, né, das neoplasias, né? Então, dos cânceres. Então, quando está suspeito de câncer ou está em tratamento, a gente acaba, né, tendo uma contraindicação só se tiver essa liberação do médico, se o paciente estiver muito demasiado e realmente tiver essa indicação, né? Mas geralmente a gente faz pós-neoplasia. Já fez o tratamento, já fez rádio, já fez quimio, já fez tudo que tinha que fazer. Se ficar com uma sequela, por exemplo, um linfedema, faz aí a drenagem. Mas enquanto está ativo, contraindicado. Febre, afecções cutâneas, processos infecciosos, inflamações agudas, não. Por quê? Porque a drenagem ela é sistêmica, a gente já viu. Então, eu posso levar aquela infecção que está localizada num ponto para o corpo inteiro. Então, é uma contraindicação. Insuficiência cardíaca, renal e hepática. Cardíaca, coração, renal, rim e hepática, fígado. Por quê? O paciente já tem esses órgãos deficitados. Quando, por algum motivo, né? Quando eu vou fazer a drenagem, eu acabo estimulando mais ainda com que aqueles órgãos sejam trabalhados. Então, esse excesso que eu estou causando no nosso, né, no paciente, para ele trabalhar, pode causar alguma coisa, algum esforço excessivo, vamos dizer assim. Então, eu espero ele estar bem também, do rim, do fígado, né? E do coração, para daí estar compensado, que a gente chama, para daí poder atender. Isso serve, mesma coisa, distúrbios de tiroide e de pressão, tá? Se o paciente tem algum distúrbio descompensado, é uma contraindicação. Ah, professora, mas a paciente tem pressão alta e a pressão dela sempre tá 15 por, sei lá, por 10, ela toma medicação e mesmo assim, mas assim, então está compensada, porque por mais que esteja alta, o organismo dela já se acostumou naquela pressão e ela já toma medicação. O problema é quando a pessoa está oscilando, sabe? Um dia está alto, outro dia está baixo, está descompensado. Não toma remédio, não vai no cardiologista, nem sabe o que tem, entendeu? E quando está compensada, né, por medicação, é até bom, porque ela abaixa a pressão, tá?
Inflamação e infecção, já falei. Processo virótico, mesma coisa. Edemas de origem cardíaca e renal, mesma coisa. Isso entra o quê? Na insuficiência, né, cardíaca e renal. O paciente primeiro precisa resolver aquele problema para daí, né, senão você vai drenar, você vai estimular mais ainda. Você pode até fazer isso, mas com a liberação do médico, tá? Gestação de alto risco, geralmente é contraindicada, a gente acaba não atendendo gestantes, né, de alto risco. Trombose, tromboflebite, erisipela, são todas patologias ali vasculares naquelas fases agudas, né? Passou a trombose, tá tudo bem? Pode atender. Passou a tromboflebite, passou a erisipela, né? Passou aquele processo infeccioso agudo, geralmente vai ter um edema após esses processos, e daí é onde que a gente vai entrar fazer a drenagem. Mas não pode fazer na infecção, né? Toma medicação, melhora, daí que a gente vai atender. E a prática da drenagem mesmo. Então, primeira coisa, o que eu vou fazer? Fazer essa elevação das pernas, né? Geralmente eu acabo usando essa cunha, tá? Ou pode ser uma almofada, um rolo, né? Mas eu gosto de fazer essa cunha, porque eu vou aproveitar o quê? A minha força da gravidade. Geralmente usar essas cunhas, você vai às vezes comprar assim, né? E daí você manda revestir com materiais, né? De couro, courino, né? Algum material assim que você consiga higienizar com álcool 70. Lembrar que a pressão da drenagem é leve, é lenta e é centrípeta, que é no sentido do coração. E na condução dos linfonodos. Então, para onde que eu vou levar essa linfa? Para o meu linfonodo mais próximo daquela região. Então, os linfonodos a gente já viu, que são esses vermelhinhos, né? Cervicais, aqui os ductos, o ângulo venoso, axilar, cisterna do quilo, linfonodo inguinal, os maléolos, os poplíteos, né? Aqui atrás do joelho. Aqui tá levando para a virilha de novo, para os inguinais. Só que, além dos linfonodos, a gente tem linhas da drenagem. Essas linhas dividem o nosso corpo e é aonde a gente tem que levar a nossa linfa. Então, vamos lá. Isso aqui é muito importante também, tá? Então, face faz essa divisão de hemiface e vai levar a linfa aqui para os pré-auriculares, para os parotídeos. Do terço inferior do rosto, eu vou levar, vou fazer aqui em mim, para os mentonianos e para os mandibulares, submandibulares, para os linfonodos, né? Tudo isso que eu estou falando é linfonodo. Linfonodos submandibulares, parotídeos, pré-auriculares, e aqui atrás também os pós-auriculares. Isso faz. Daí o corpo. Ângulo venoso, já falamos um monte, faz essa divisão, ó, bem na clavícula. Eu vou levar aqui, ó, mesma coisa aqui, ó, divisão aqui atrás. Eu vou levar aqui do pescoço lá para frente, para o ângulo venoso. Dividir o meu tórax aqui no meio do umbigo, eu faço um traço. E no meio do corpo eu faço outro traço. Essa metade do corpo eu vou levar para os linfonodos axilares, essa outra metade para os outros linfonodos axilares. Do umbigo para baixo, infraumbilical, eu vou levar para os linfonodos inguinais, tá? Aqui para os linfonodos inguinais. Virei a pessoa, mesma coisa. Continua a divisão ali do umbigo, ali da cintura. Divide aqui o bumbum no meio. Metade eu vou levar lá para frente, só que esse para frente vai vir para onde? Para meus inguinais. E o importante aqui atrás é que tem uma linha da ferradura do glúteo, que faz essa divisão aqui no meio do glúteo e faz com que metade do glúteo e metade aqui ó, do culote seja levado lá para frente, que vai cair na inguinal, e a outra metade eu tenho que vir para baixo e eu vai cair na inguinal do mesmo jeito, só que em momentos diferentes. Então, metade da ferradura para cima vai lá, né, por trás, mas vai jogar lá para frente. E aqui a outra metade do glúteo aqui para baixo. Poplítea,
malelos, e eu vou subir tudo e vou levar para onde? Qual que é o meu linfonodo principal da perna? Inguinal. O que vai mudar? Deixa eu ver se é aqui. Aqui acho que é no próximo slide. Ó, aqui é a mesma coisa, né? Aqui eu tirei do livro. Linfa e drenagem, então o mapa, né, da drenagem linfática, então com essa divisão aqui, ó, né, do supra e infra umbilical, lembra sempre dessa linha, né, da ferradura, ó, tá? Aí mais pra frente eu vou falar. No caso da cirurgia, a gente muda, né, essas linhas um pouco. Então, os métodos que a gente tem. O Voder, Leduc, Godoy, Fold e Marx, tá? São os principais métodos. Então, aqui eu vou trazer alguns, né? Igual eu falei, um resumão da aula. Então, o Voder, esse livro aqui está disponível na biblioteca virtual. Tá? O livro do Guzmão, Carlos Guzmão. Esse livro é muito bom. Ele é bem didático. Carlos Guzmão trouxe, assim, a drenagem de uma forma bem didática, tá? Então, procura esse livro na biblioteca virtual, Drenagem Linfática. Você vai achar uns 3 livros lá de drenagem. Esse é um deles. Então, o Voder, ele traz 4 manobras básicas. Efleuragem, que é aquele início, que é você passar a mão ali, né? Para fazer esse contato inicial. Círculos fixos, que é isso aqui mesmo, círculo fixo, que geralmente vão ser feitos nos linfonodos, para fazer essa liberação linfonodal. O bombeamento, que geralmente abraça o membro. Não tô com nada aqui de uma garrafinha. Abraça aqui o membro e eu vou fazendo como se fosse assim, apertando. Técnica de bombeamento. Mobilização ou tração do punho ou doador, que eles chamam. Que é você fazer isso aqui, de preferência com as 2 mãos. Então, eu faço isso aqui, ó. E quando eu coloco a minha mão aqui, deixa eu aumentar. Ó. Ó, eu faço uma tração da minha pele. E rotatória, ou cisne, ou torção. Superfícies mais planas, né? Então, a mão toca a pele junto com os dedos, tocando a face anterior e acaba fazendo um giro, assim, ó. Por isso que diz cisne, tá? Então, eu vou daí... Lembra que esse aqui, ó, eu estava fazendo, né? E é como se eu tivesse daí fazendo assim, ó. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Só que com as 2 mãos. Faz tipo um cisne mesmo. Essas são as 4 manobras do Voder, tá? Aqui tem um videozinho. Deixa eu ver se aparece. Ai, aparece. Se cair, gente, a gente volta bem. Então, ó, círculo fixo. Aí esse sou eu falando.